Fala focado, eu sou Marcelo Portocarreiro, cirurgião plástico do Foco Cirúrgico, e hoje vim falar um pouco para vocês sobre papelada do centro cirúrgico. Esse assunto que não é muito abordado em livro, não é muito abordado em aula, mas que o Foco traz mastigado e organizado para que vocês possam aprender com facilidade e saber antes. Esse é um conteúdo que você vai ter que dominar para ser cirurgião. Você vai precisar aprender ele em algum momento. Talvez ninguém pare para te ensinar em nenhum momento. E com ele, sabendo antes, você pode ser muito útil, porque é um papel que ninguém gosta de fazer, é feito no final da cirurgia, o cirurgião está cansado. É uma oportunidade de você realmente demonstrar seu valor e falar, olha, eu posso te ajudar, cirurgião, em troca de você me ensinar algumas coisas de cirurgia. E essa relação acaba se tornando muito valorosa, porque você, além de acompanhar a cirurgia, se mostrar um cara interessado, você agrega valor realmente à equipe, fazendo uma parte do trabalho, que é uma parte importante, um documento importantíssimo da cirurgia, e que às vezes é negligenciada porque o cirurgião está cansado ou não gosta de fazer, é delegada para o cirurgião mais novo, e você como aluno vai ter que aprender isso em algum momento. Então é melhor aprender agora do que aprender depois. A gente divide a descrição cirúrgica em algumas etapas. É legal falar que eu vou fazer a descrição mais completa aqui, semelhante ao que acontece com a anamnese. Quando vocês aprenderam a anamnese, vocês não fizeram logo aquela anamnese direcionada, resumida, voltada para a urologia. Não, vocês fizeram uma anamnese muito completa. E aí, depois que você faz a completona, é fácil sair encurtando e chegar numa anamnese mais reduzida, mais direcionada. Com a descrição é semelhante. A gente vai ensinar para vocês como fazer uma descrição muito completa, muito acadêmica, que talvez não seja a que vai ser praticada no hospital onde você trabalha, onde você estagia. Então, nesse hospital, você vai ter que pegar as manhas, as nuances daquele serviço, daquele cirurgião, como ele gosta que seja descrito, para você poder descrever da maneira correta, que é a maneira prática, é a maneira que interessa, a maneira real que o seu cirurgião descreve, tá certo? Mas a gente vai falar da maneira mais completa que a gente conhece, é assim que eu aprendi na minha residência no Hospital das Clínicas da Faculdade da USP, e é assim que eu ensino para os meus alunos ao longo da minha vida aqui no ambiente cirúrgico e aqui no Foco Cirúrgico. A descrição cirúrgica vai ser dividida aqui em 5 fases, mais um campo adicional que nem sempre está disponível nos documentos de descrição. A descrição pode ser feita manualmente, um ofício de descrição cirúrgica, ou pode ser feita no sistema, mas os campos são mais ou menos semelhantes. Antes de entrar nas etapas propriamente ditas, é muito importante identificar o paciente. Então, no seu hospital, se for no sistema, já vai ter todos os dados de identificação do paciente, o leito, o CID, a idade, e aí você vai ter essa descrição já feita no sistema. Se for um ofício, às vezes tem uma etiqueta, e você pode colar essa etiqueta na parte de cima do ofício e já vai ter todos os dados ali. Se não tiver nenhum dos dois, você vai ter que preencher a identificação do paciente. E aí a gente passa para as etapas propriamente ditas da descrição cirúrgica. Preparo, acesso, achados, tática cirúrgica e fechamento. O campo adicional que eu disse para vocês é o campo de intercorrências. Se houve alguma intercorrência durante o procedimento, isso pode ser descrito no final. Em alguns hospitais existe até um campo separado para descrever esse tipo de problema que ocorre durante a cirurgia. Vamos lá, começando com o preparo. O que é o preparo do paciente? O preparo é tudo o que acontece com o paciente do momento em que ele deita na maca, na mesa de cirurgia, até o momento em que você vai incisar a pele. Então tudo que você faz para preparar para a incisão cirúrgica é o preparo. Então vamos lá. O paciente vai estar anestesiado, você pode dizer paciente anestesiado sob anestesia geral, ou bloqueio regional, ou anestesia local e sedação. Você vai descrever qual é a modalidade anestésica que está sendo feita, qual é o posicionamento do paciente, ele está em decúbito dorsal, ele está em decúbito lateral esquerdo, ele está em posição de litotomia, você vai descrever o posicionamento do paciente. E aí você vai descrever quais os dispositivos que você está usando no posicionamento e no preparo daquele paciente. Por exemplo, coxins, para evitar lesões por pressão. Você pode utilizar sonda vesical de demora, sonda nasogástrica. Você pode utilizar manta térmica para prevenir a hipotermia durante o procedimento. Pode utilizar compressor pneumático intermitente para prevenir trombose. Então, todos esses dispositivos você vai descrever na fase do preparo. Então, você vai dizer paciente em decúbito dorsal, sob anestesia geral, preparado com sonda vesical de demora, manta térmica, compressor pneumático intermitente. Aí você vai fazer a antisepsia e a asepsia com a colocação dos campos. Feito isso, você pode iniciar o seu procedimento cirúrgico. Então a gente passa para uma nova fase que é o acesso. O acesso, o nome já diz muito claramente. Você vai dizer por onde você vai entrar e qual o caminho que você vai percorrer até chegar no sítio cirúrgico propriamente dito. Ou seja, eu vou fazer uma laparotomia mediana, vou divulsionar o subcutâneo e vou fazer incisão na linha alba, acessando a cavidade abdominal após a abertura do peritônio. Você descreveu todas as camadas e o que você fez para chegar na cavidade abdominal. Uma vez chegando lá, você vai passar para a próxima fase da descrição cirúrgica. A próxima fase, então, é descrever os achados, ou seja, uma vez que você chegou no sítio cirúrgico, você vai descrever aquilo que você encontrou. Então você pode falar achado de grande quantidade de pus na cavidade abdominal, perfuração em tal local a tantos centímetros do ângulo de Treitz. Você pode descrever exatamente o que está acontecendo na sua cirurgia. Você pode ver
uma perfuração gástrica, depende do que você está operando. Mas você vai descrever exatamente o que você encontrou. A partir daí você vai passar para a tática cirúrgica, onde você descreve exatamente o que vai ser feito e como vai ser feito para solucionar aquela hérnia, para solucionar aquela apendicite, qual é a técnica que vai ser utilizada. Então você vai fazer uma apendicectomia, como você vai tratar o coto dessa apendicectomia, como você vai retirar o apêndice da cavidade abdominal, a cirurgia é por vídeo ou não é por vídeo, tudo isso vai interferir na conduta cirúrgica que vai ser tomada, frente aos achados que você encontrou no passo anterior. Por fim, você vai falar sobre o fechamento, ou seja, acabou a cirurgia, já lavou a cavidade, e aí você vai falar do fechamento. Antes de falar do fechamento, você pode comentar sobre a drenagem, se houve alguma drenagem, algum tipo de drenagem daquela cavidade, daquele sítio cirúrgico, ou se não foi necessária a drenagem. E a partir daí você vai descrever todos os planos de fechamento, lembrando de falar de quais fios você utilizou, qual foi o tipo de sutura utilizada. Quanto mais você descrever com detalhes essa parte do fechamento, mais um cirurgião que venha reabordar esse paciente, por exemplo, vai ter informações sobre como foi feito esse fechamento e como estava o estado da parede abdominal no momento desse fechamento de parede ou do fechamento da sua cirurgia. Após o término do fechamento, você vai descrever como foram feitos os curativos da cirurgia e aí você encerra a sua descrição cirúrgica, ou seja, você passou desde do posicionamento do paciente até o curativo e essas etapas vão te ajudar a lembrar para você não esquecer e não pular nada que foi feito durante o procedimento. Lembrando que ainda pode existir um campo adicional, que é o campo de intercorrências. Poxa, quando eu fui retirar o apêndice, ele perfurou e caiu pus na cavidade abdominal. Eu fui retirar a vesícula e ela rompeu, caindo os cálculos e a bile na cavidade abdominal. Você pode descrever algum acidente que aconteceu, cauterizou a pele sem ser uma coisa premeditada, aconteceu algum tipo de perfuração de algum membro da equipe. Você pode descrever qualquer tipo de intercorrência que não estava prevista no plano cirúrgico nesse campo adicional. Se esse campo adicional não existir, a intercorrência é legal que ela seja descrita durante a tática cirúrgica, durante o procedimento propriamente dito, ou no momento em que ela ocorreu. Se ela ocorreu no acesso, você coloca no acesso. Se ela ocorreu na tática, você coloca na tática. Se ela ocorreu no fechamento, você vai descrever ela no fechamento. E assim você consegue ter uma descrição cirúrgica que vai passar por todas as etapas do procedimento, vai facilitar o seu entendimento de como foi a cirurgia, porque você vai entender exatamente o que aconteceu. Olha, a gente abriu por aqui, passou por tal plano, chegou lá, o que a gente encontrou foi isso, isso e isso. Frente a esses achados, a gente tomou uma conduta e aí a gente resolveu com a tática. E aí, depois que a gente conseguiu finalizar o procedimento, a gente fez um fechamento. E aí você descreve todas as táticas de fechamento até o curativo com a descrição mais completa possível. Legal, focado? Curtiu nossa aula sobre descrição cirúrgica? Então deixe seu like. Siga o nosso canal para aprender mais sobre papelada do centro cirúrgico e lembre sempre dessas 5 etapas: preparo, acesso, achados, tática e fechamento. Assim você vai fazer a descrição cirúrgica mais completa possível, sempre adequada ao serviço onde você está inserido. Não adianta você fazer a descrição muito completa se o seu hospital não quer dessa forma, se o cirurgião não quer dessa forma. Você tem que fazer a coisa que importa na prática, mas essa é a maneira correta de fazer uma descrição muito completa. Valeu, até a próxima!